a palavra dele através dos hinos, das leituras, de estar participando da adoração ao Senhor, já é um grande privilégio para estarmos na presença do Senhor e render Ele honras e glórias e graça. Porque um dia o Senhor nos chamou. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Estava lá em casa, meditando um pouco na palavra do Senhor, aí achei uns escritos, né, que eu tinha feito há um bom tempo, e eu falei, meu Deus, eu quero meditar nessa palavra, e aprove essa oportunidade. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, do versículos 18 até o versículo de número 23. E faz um bom tempo que eu anotei alguma coisa, eu achei lá, olha só, eu até pus a data aqui, 13/8/2006, irmãos, olha só. Então, a palavra, né, que vamos meditar nessa noite, um pouquinho. E é um pouco semelhante àquela que o pastor pregou aqui, não lembro se foi terça ou uma quinta-feira, mas é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que estava fervendo hoje. A palavra do Senhor, versículo 18 ao 23, rapidamente, para uma meditação na palavra do Senhor, está escrito assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, como Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiam-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando-as nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Glórias a Deus. Eu anotei aqui, irmãos, até um bom tempo, né? Eu estava olhando aqui faz mais ou menos 9 anos, mas eu não me lembro de ter falado essa palavra. E uma coisa o Senhor começou a falar no meu coração sobre isso. Porque quando, no domingo, fui convidado a pregar num culto de Santa Ceia, e lá o Senhor me deu uma palavra da nossa responsabilidade, que nós temos do nosso chamado que Deus nos deu. Aí, meditando um pouco mais nesta palavra, eu lembrei disso que eu havia escrito há esse bom tempo. Aqui, irmãos, nós vemos nessa passagem que o Senhor Jesus, né, chamando os seus discípulos aqui, esses foram os primeiros, né, discípulos que o Senhor chamou, né? E nós vemos que Pedro, Tiago, João, André foram os primeiros discípulos convocados por Jesus para trabalhar com ele. O chamado do Mestre motivou estes homens a levantarem e deixarem os seus afazeres imediatamente, e assim fizeram. Por quê? Confiaram, né, na palavra que o Todo-Poderoso, Senhor Jesus, ali estava falando, né? E nós, meditando em casa ali, eu coloquei um título nessa mensagem que diz assim: a quem o Senhor Jesus chama, a estes Ele capacita. E nós vemos, amados irmãos, o nosso pastor disse, né, sobre a vocação de Levi aqui, esses dias atrás, né, do chamado de Levi, do chamado de Mateus, né, que estava na alfândega, e viu ele dentro de um número grande de pessoas ali, e o chamou. Os irmãos lembram bem dessa passagem, né, que foi pregada aqui.
E nós vemos, amados irmãos, que quando Jesus chamou esses homens, os seus primeiros discípulos, Ele chamou para que eles o seguissem. E quando Ele chamou, aqui no versículo de número 23, Jesus deixa bem claro, sobre os chamados. E para que era? Aqui nós vemos que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando de todas as moléstias. E eu anotei aqui, que esse versículo 23 diz que Jesus ensinou, curou e pregou. Então estas três foram as principais atividades do ministério de Jesus. Então nós vemos que quando Jesus chamou eles, o Senhor chamou eles para que o seguissem. E naquele momento, eles eram homens normais, homens naturais, homens, igual a nós mesmos, que um dia fomos chamados pelo Senhor Jesus. Mas Ele chamou esses homens para que aprendessem dele. E quando eles começaram a perceber que o Senhor Jesus, Ele estava ensinando a palavra. Ele estava curando e pregando a palavra. Então nós vemos que o ensino de Jesus mostra a preocupação de Jesus com o entendimento da palavra. Então nós vemos em todas as passagens que o Senhor Jesus estava aqui na terra, Ele procurou ensinar a palavra de Deus. Ele procurou mostrar o ensino da palavra. Então nós vemos que o Senhor Jesus estava ensinando a palavra. E os discípulos que foram chamados e comissionados, todos os discípulos, eles estavam ao lado do Senhor Jesus e caminhava e seguia ao Senhor Jesus e via que o Senhor Jesus estava ensinando a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, através desta palavra, que nós vemos, irmãos, a preocupação do Senhor Jesus a ensinar os seus discípulos, a ensinar a verdadeira palavra de Deus. E nós vemos que a palavra do Senhor era ensinada. E Jesus pregava nas sinagogas, Ele pregava nas casas, Ele ensinava, Ele não perdia as oportunidades para ensinar a verdadeira palavra. E nós vemos que o Senhor Jesus, Ele é a palavra. Ele é a palavra viva. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é a palavra viva que desceu do céu. Aleluia. O evangelista João, escrevendo ali, no comecinho do seu evangelho, no capítulo 1, ele diz que Ele era o Verbo. O Verbo é Deus. E o Verbo estava com Deus. Então o Senhor Jesus, o Verbo é a palavra. Então a palavra mencionada por Jesus é a verdadeira palavra de Deus. Então Ele estava ensinando os seus discípulos o quê? A palavra. Então nós sabemos, amados irmãos, que quando os discípulos começaram a andar com o Senhor Jesus, eles começaram a aprender a palavra de Deus. Então, através do ensinamento do Senhor Jesus, o Senhor Jesus tinha, através do seu ensino, estava mostrando aos seus discípulos que deveriam aprender dele a palavra. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. 2, eu anotei aqui, a pregação de Jesus mostra a preocupação com o compromisso com a sua palavra. Olha só, então o Senhor Jesus estava ensinando através da palavra, de tudo que saía da sua boca, e de tudo que era dele, porque Ele era a palavra. E através da sua pregação, era a confirmação da palavra, confirmação de tudo o que Ele queria ensinar, através dele mesmo, que é a palavra. Aleluias, glórias a Deus. Então, amados irmãos, o que nós podemos ver? Que através do Senhor Jesus, a preocupação com o compromisso e o cumprimento da sua palavra.
Ele queria mostrar aos seus discípulos, olhando para ele, vendo, através daquilo que ele pregava. O Senhor Jesus, ele era eloquente em palavra, e ele pregava. As oportunidades que ele tinha para pregar, ele pregava. E ele pregava com ousadia a palavra. Diz a palavra do Senhor, e nós vemos que um dia ali, estava ele dentro da sinagoga, ele começou a pregar com autoridade ali, falando da palavra de Deus ali, e começou a enfurecer aqueles fariseus que estavam ali. Começou a sentir ira naquele momento, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus estava pregando a palavra, e o compromisso com a palavra, e através do seu ensino, e através da pregação da sua palavra, aqueles homens que naquela época eram religiosos, começou a sentir acomodado. Por quê? Porque o compromisso com a palavra eles não tinham naquele momento. Eles não tinham compromisso com a palavra de Deus naquele momento. E eles começaram a se irar. E diz a palavra do Senhor Jesus que naquele momento eles queriam até mesmo apedrejar. Mas diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus saiu-se de fininho, porque não era aquela oportunidade, não era aquele momento ainda. Mas uma coisa é, amados irmãos, então através da pregação do Senhor Jesus, ele mostra o quê? A preocupação com o compromisso com a sua palavra. 3. A cura. Nós vemos, irmãos, primeiramente, o ensino de Jesus mostra a preocupação de Jesus com o entendimento. Sabe por quê, irmãos? Voltando um pouco aqui, veio na minha mente. Diz a palavra do Senhor que o inimigo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E a falta de entendimento da palavra, como Oséias escreveu, né? O meu povo está sendo destruído porque não compreende, porque não entende, porque não deu crédito. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento da palavra. Então, amados irmãos, o ensino de Jesus mostra que ele tinha uma preocupação com o entendimento da palavra. A pregação é a preocupação com o compromisso com a palavra. Você está entendido da palavra, você entende a palavra, e através da pregação nós somos animados, exortados, significa sendo animados, irmãos. Quando somos exortados, a verdadeiro significado da exortação não é, olha, ele veio com o chicote, ele veio com a palavra para ferir, não. Exortar significa, olha irmãos, vamos nos animar. Sabe para quê? Para nós, através do entendimento que nós temos da palavra, nos livrar das coisas que nos impedem de fazer nós cumprirmos o cumprimento da palavra na nossa vida, irmãos. Isso é ânimo para nós, a nós buscarmos em nós mesmos ali aquela força que o Senhor nos dá para nós, através da sua palavra, chegarmos até a presença do Senhor e falar assim: Senhor, me ajuda, me fortalece para que eu possa, Senhor, cumprir com a tua palavra. Porque, irmãos, através da palavra de Deus, nós temos a força, porque a própria palavra de Deus, ela nos dá ânimo e força para nós cumprirmos a tua palavra. Porque a palavra do Senhor diz assim, olha, diga ao fraco, eu sou forte. Quando você diz para você mesmo, dizendo assim, eu sou fraco, mas eu posso todas as coisas, é naquele que me fortalece. Então, dessa maneira, você diz a você mesmo que você é fraco, mas através de Deus você é forte. Por quê? Nós temos conosco, irmãos, Deus. O Espírito Santo, que é Deus, é quem nos fortalece. Então, através da pregação do Senhor Jesus, ele demonstrava o quê? A preocupação com o compromisso da palavra, aleluias. A cura, irmãos, com a preocupação com a saúde e bem-estar
bem-estar das pessoas. Então, quando o Senhor Jesus, Ele curava, Ele tinha uma preocupação do bem-estar das pessoas, né? Uma preocupação com a saúde e com o bem-estar das pessoas. Porque a palavra do Senhor mostra que o Senhor, Ele sentia como nós, irmãos, nós também sentimos isso. Quando nós vemos um necessitado, irmão, nós temos o desejo de ver aquela pessoa bem-sucedida. Isso é o dever de todo cristão. Quando você vê uma pessoa que não enxerga, você muitas vezes ora e fala: Senhor, meu Deus, abençoa, para que essa pessoa possa contemplar as maravilhas que o Senhor fez. Quando você vê uma pessoa debilitada fisicamente, você sente, e é nosso dever, irmão, sentir consternado e falar assim: meu Deus, porque, Senhor, meu Deus, essa pessoa está passando por essa dificuldade, meu Deus, dai graça, Senhor, meu Deus, tem misericórdia, cura, Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso e pedimos em prol daqueles que estão passando por tanta grande dificuldade? Isso é amor que o Senhor colocou no nosso coração, e nós temos isso mesmo. Nós, humanos normais, sentimos isso. Quanto mais o Senhor Jesus, irmãos, que Ele viu o necessitado, Ele se compadecia do necessitado. Ele sendo homem aqui na terra, e também sendo Deus, Ele se compadecia dos necessitados. Por isso Ele curava, por Ele mesmo. Porque Ele era Deus, e Ele fazia isso. Aleluia, glórias a Deus. Então a cura que o Senhor Jesus, Ele fazia aqui, pessoalmente com as pessoas, era porque Ele queria. Aleluia. Ele queria, e Ele tinha essa preocupação com a saúde e o bem-estar das pessoas. E para outra finalidade também. Sabe por quê? Eu anotei aqui. Os milagres de cura autenticava os ensinamentos e as pregações de Jesus. Vinha tudo corroborar, vinha tudo completar com aquilo que Ele ensinava, com aquilo que Ele pregava. Aleluia, as glórias a Deus. E era isso que Ele estava ensinando aos seus discípulos. Era isso que Ele chamou os seus discípulos para o seguir. Aleluia. E naquela época também, uma das preocupações do Senhor Jesus era que através do ensinamento, da pregação da palavra e da cura, era que com isso mostrava que Ele era o verdadeiro Messias enviado por Deus, através de todos esses sinais. Não que Ele precisasse provar, mas através disso Ele mostrava que Ele era o Messias enviado por Deus. Sabe por quê? A palavra do Senhor mesmo diz: Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receber, Deus deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe por quê? Aquele povo tinha um coração muito duro, porque o Messias que eles esperavam não era do modo que o Senhor Jesus veio. Mas só que tem uma coisa: o Senhor Jesus fez todo o cumprimento da palavra do Senhor. Lá em Isaías capítulo 53, a palavra do Senhor diz assim: e verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, tudo que o Senhor Jesus Cristo fez de cura aqui, era cumprimento da palavra de Deus também. E tudo era cumprimento da palavra de Deus, que tinha que acontecer. Mas uma coisa é, irmãos, o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, comissionou, eles largou tudo, e foram, e viram os ensinamentos, aprenderam, e também viram, né, através da pregação do Senhor Jesus, tudo o que o Senhor Jesus estava pregando, e também o Senhor Jesus estava curando. Mas uma coisa é, irmãos, o que nós podemos aprender nessa noite, que hoje nós somos
os chamados do Senhor Jesus. Olha a nossa responsabilidade, irmãos. Tudo isso que eu falei é para chegar nesse denominador comum entre nós. Olha a nossa responsabilidade hoje no século 21. Um dia, até mesmo no século 20, né, como eu, o Senhor chamou. Um dia, o Senhor me chamou. Um dia, o Senhor te chamou. E um dia você levantou a sua mão. Um dia você levantou a mão e aceitou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos chamou para nós o seguirmos. Uns há mais tempo, outros há menos tempo. Mas uma coisa é, irmãos, um dia o Senhor chamou, nos comissionou. E nos ensinou. E continua nos ensinando. E continua nos chamando. E continua nos ensinando e mostrando os exemplos. E continua pregando a sua palavra para nós até nos dias de hoje, através da boca dos seus servos que tem pregado e ensinado. Mas uma coisa é, irmãos, e através dos sinais e maravilhas que o Senhor Jesus já nos chamou e já nos mostrou, uma coisa é, irmãos, a palavra do Senhor Deus, nessa noite para nós é essa. E a nossa responsabilidade nos dias de hoje, chamados por Deus. Nós fomos chamados por Deus. E nós estamos aqui porque nós temos um chamado por Deus. Um dia Ele nos chamou, nos comissionou, nos ensinou e pregou a palavra para nós. E nos deu a cura, a libertação de todas as hostes espirituais da maldade que um dia regia a nossa vida. Hoje nós somos libertos e curados do pecado, curados da miséria. Estamos livres para adorar, estamos livres para glorificar, estamos livres para receber de Deus a grata satisfação de estar na tua presença. E nessa noite, amados irmãos, o Senhor Jesus, aquele que um dia chamou, Ele comissionou, e aquele que Ele comissionou, Ele ensinou, aquele que Ele comissionou e ensinou, e aquele que Ele chamou, Ele encheu com teu Santo Espírito, porque o dia que nós aceitamos o Senhor Jesus, irmãos, nós abrimos a porta do nosso coração. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, irmãos, estava presente com os seus discípulos, em toda a caminhada durante os 3 anos e meio do seu ministério, através do ensinamento pessoal do Senhor Jesus Cristo. Ele não desamparou os seus discípulos. Ele ensinava, Ele curava, Ele pregava, e os seus discípulos estavam junto com Ele aprendendo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu um dia, ressuscitou, Ele disse assim, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aqueles que ouviram esta palavra, ficaram no cenáculo, orando, intercedendo, mas um dia, o Deus Todo-Poderoso desceu naquele lugar, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, o Consolador, a qual o Senhor Jesus Cristo disse, eis que vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Este Consolador desceu naquele dia, no 10º dia de Pentecostes, no dia que era comemorado a festa de Pentecostes. Diz a palavra do Senhor, aqueles que permaneceram foram cheios do Espírito Santo, amados irmãos, e aquele mesmo Espírito Santo que encheu naquele dia todos que estavam ali, é o mesmo que está com você, é o mesmo que um dia você o aceitou Jesus, Ele entrou na sua vida e está contigo, porque a palavra do Senhor Jesus diz, eis que estou convosco em todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando o Senhor Jesus estava falando essas palavras, irmãos, Ele estava ressurreto, Ele estava pronto a ir embora para o Pai, mas os discípulos com certeza ficaram assim, mas de que maneira? É através da pessoa bendita do Senhor Espírito Santo, irmãos, mas através também da onisciência e também da onipresença do Senhor Jesus, irmãos. Ele está aqui. Então o Senhor Jesus está aqui. Mas o Espírito Santo, irmãos,
Ele não somente Ele está aqui, mas Ele está aqui dentro de mim. Aonde eu estiver, irmãos, aonde você estiver, Ele está com você em todos os momentos. O Senhor Jesus estava ao lado dos discípulos. Nos momentos de dificuldades, eles clamaram. No momento que eles estavam em mar alto e levantou uma tão grande tempestade, o Senhor Jesus estava dormindo, mas eles clamaram: Mestre, eis que vamos perecer. O Senhor Jesus levantou e pediu para que o vento acalmasse, para que o mar acalmasse, fez uma grande bonança. O Senhor Jesus estava do lado deles. E no momento da sua aflição, no momento da sua dificuldade, o Deus, o Senhor Espírito Santo, Ele não está do seu lado, mas está dentro de você. Você é templo, você é morada, você é casa de Deus. Nós somos muito mais privilegiados, irmãos, do que os discípulos do Senhor Jesus. Eu posso dizer com toda clareza, irmãos, hoje nós somos muito mais privilegiados do que eles. Aleluias! Porque você tem o Deus contigo. Você é templo, você é morada do Espírito Santo. Por que falar assim, eu não tenho capacidade? Por que falar assim, você é o chamado de Deus hoje, na atualidade? O Senhor Jesus já ensinou, o Senhor Jesus já pregou para você, o Senhor Jesus já te curou, já te libertou, e você fala assim: eu não tenho condições de fazer nada para este Deus, eu sou tão pequeno. Olha, eu quero dizer para você nessa noite, isso é voz do inimigo na sua mente, querendo te fazer parar, mas uma coisa o Senhor quer te dizer nessa noite: não pare não, porque grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida. Sabe por quê? Você é um representante de Deus aqui na terra. Você é um embaixador de Deus aqui na terra. Sabe o que significa isso? O Senhor conta com você. Ele quer te usar. Você é um representante de Deus aqui na terra. Quando as pessoas olham para você, as pessoas têm que ver o Senhor Jesus Cristo na sua vida. As pessoas têm que ver você refletindo Deus na sua vida. Olha que privilégio, olha que coisa grande nós temos, amados irmãos. E também, através dos privilégios que nós temos de ser tudo isso na presença de Deus, recai sobre nós uma tão grande responsabilidade. Aleluia! Recai sobre nós essa responsabilidade. Mas só que tem uma coisa: não se sinta pesado com essa responsabilidade. Mas de que maneira que eu vou fazer? Mas de que maneira que eu vou sair, do meu acômodo? De que maneira? Sabe de que maneira? Clame a mim. É na sua fraqueza. Romanos 8:18. É um versículo que eu gosto muito. Aleluias. Vamos lá. Não vou arriscar falar de cor, não. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, irmãos. Olha só, as aflições deste tempo presente, muitas vezes faz nós fecharmos num casulo e falar assim: olha, eu não tenho condições de fazer nada, eu sou tão pequeno. Mas uma coisa que é as aflições, aleluia, do tempo presente, se nós olharmos para o futuro, olha, o apóstolo Paulo quer dizer assim: olha, não dá nem para comparar, não dá nem para imaginar a glória que para nós está sendo preparada, coisas maravilhosas. Não dá nem para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Não é para ser revelada em outra pessoa, não, é em você mesmo. Sabe de que maneira? Através de você, o Senhor quer manifestar a glória dele. É na sua vida. É na sua vida.
nesse pequeno que diz que é muito pequeno, é em você mesmo que o Senhor Deus quer manifestar a glória dEle. Não que é para você ensoberbecer com isso e achar que é o tal, não. Mas é através disso você cair de joelho e falar assim: oh, que maravilha! Eu quero mais ser usado por Ti, meu Deus. É para você falar assim: Senhor, me usa mais. Eu quero ser mais usado por Ti. Aleluia. É para você crescer cada vez mais e querer cada vez mais ser servo e não ser servido. Muitos recebem essa glória, muitos recebem esse tão grande privilégio de ser usado por Deus, mas infelizmente deixa isso entrar no coração e subir para a mente e começa a achar que é o tal. Mas olha, amados irmãos, não. Deus quer que nós sejamos humildes e aprender de mim, o Senhor Jesus. De que maneira que o Senhor Jesus era? De que maneira que Ele queria ensinar, pregar, curar e mostrar? E aprendei de mim, que Ele é manso e humilde de coração. O manso, ele é tranquilo, ele não empolga. Humilde de coração, ele continua na mesma posição. Ele continua buscando a Deus e sendo dependente de Deus. Aleluia! O apóstolo Paulo, falando disso, ele disse que o Senhor Jesus, Ele sendo Deus, olha só, irmão, Ele sendo um Deus, Ele sendo Deus, o apóstolo Paulo diz, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se em forma de servo. Aleluia! E é isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Olha, se você se sente pequeno nessa noite, pode olhar para você mesmo e ver que o Senhor Jesus te chamou, como chamou os outros discípulos, para você aprender dele. Se você ainda está aprendendo, olha, continua no caminho. Já foi lido nessa noite, temos dois caminhos, o caminho apertado e o caminho largo. O caminho apertado é aprender do Senhor Jesus e seguir na palavra. Isso é apertado, sabe para quem? Para os outros lá fora que olham e falam que é difícil. Ah, mas não dê para mim não, isso é difícil. Mas uma coisa é, através a sua intimidade com Deus, as coisas parecem ficar até mais fáceis. Sabe por quê? Porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, e o fardo é leve. Então, amados irmãos, não se torna difícil quando você pega o jugo e o fardo do Senhor Jesus. Aleluia! Quando você tira esse fardo seu do pecado, quando você tira esse fardo seu da incredulidade, quando você tira esse fardo seu da falta de confiança, quando você tira esse fardo seu da falta de fé e joga de lado e fala assim: eu não quero carregar mais esse fardo, eu quero pegar o fardo da confiança, o fardo do amor, o fardo da gratidão, o fardo da obra de Deus. Aí você vai ver, você vai começar a flutuar no Espírito e vai ver as coisas muito mais fáceis. Aleluia! E é dessa maneira que o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos dar força, irmãos, para nós continuarmos avante, porque a caminhada parece ser árdua, mas quando nós sairmos da presença do Senhor, mas se nós permanecermos na presença do Senhor, aleluia, você pode dizer: posso todas as coisas, é naquele que me fortalece. Ele nos fortalece diariamente. Sabe por que as aflições do tempo presente parece que cada vez aumenta na nossa vida? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para a dificuldade e parece que ela é maior que o nosso Deus. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus e falamos Ele assim, é maior do que toda dificuldade, parece que as coisas começam a ficar mais fáceis na nossa vida. Sabe por quê? É de fé em fé que nós vivemos, aleluia, e através da fé do Senhor Jesus nós temos a certeza da vitória. Amém, amados irmãos? Amém? Eu convido a amada igreja, vamos colocar de pé. Aleluia.
Nós somos os representantes do Senhor Jesus aqui na terra. Olha a nossa responsabilidade, irmão Rubens. O Senhor através da sua vida, o Senhor Jesus vê. Olha lá, está me representando. E de que maneira que nós estamos representando o Senhor Jesus? Da maneira que Ele nos ensinou? Da maneira que Ele pregou para nós? Do compromisso com a palavra? Porque Ele quer nos usar, irmãos. Ele quer nos usar. Ele quer nos usar nesses últimos dias, irmãos. Ele quer nos usar. Daniela, Ele quer ver os jovens mais fortes na presença dEle. Ele quer, irmãos, que nós ficamos mais dependentes dEle, buscando nele, confiando nele e sabendo que todas as coisas são possíveis. Aquele que crê. Está difícil, mas olha, tenha certeza, o Senhor vai te ajudar. Eu creio. Hoje eu estava falando para minha esposa lá em casa. Falei assim, olha, eu estou esperando o milagre. E eu aguardo esse milagre, irmãos. E eu sei que está próximo. Aleluia! Oh, glória a Deus. E isso é que nós vivemos, irmãos. Hoje, o dia é hoje. O dia é agora. Porque a palavra do Senhor diz que num abrir de olho, irmãos, nós piscamos o olho até sem perceber. E é dessa maneira, irmãos, no abrir e fechar de olho, o Senhor Jesus vai vir buscar a igreja. Olha só, irmãos. E aqueles que aprenderam do Senhor Jesus, ouviram a sua palavra, aqueles que estão comissionados com o Senhor Jesus, é esses que o Senhor Jesus vai vir buscar, irmãos. E eu fiquei muito preocupado com isso esses dias. E eu falei, Senhor, tem de misericórdia de mim, as minhas limitações, irmãos. Meu Deus, eu falava, as minhas limitações, Senhor, me ajuda. Eu quero me fortalecer cada dia mais. Então, irmãos, é momento de nós nos fortalecermos do Senhor. Não é momento de nós vacilarmos mais, não. É momento de estarmos na presença do Senhor. É momento de cada dia mais nós chegarmos a Deus. Aleluia! Chegai a Deus e Ele chegará a vós, como diz a palavra do Senhor. É dessa maneira, irmãos, é nós dando passo para o Senhor e falando, eis-me aqui, Senhor, me ajuda, me fortalece, me dá graça. E o Senhor é isso que espera de nós, para fazer de nós uma grande festa no nosso coração. E além disso nos fortalecer cada dia mais, para que na hora do dia mal vier, nós termos forças para resistir o dia mal. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, amados irmãos. Então neste momento, eu quero orar juntamente com a igreja. E eu preciso também de uma tão grande obra do Senhor na minha vida, mas eu tenho fé e confiança que o Senhor operará e fará tão grande maravilha. E também quero testificar isso. Mas se nessa noite você está passando por um problema e se sente pequeno, olha, o Senhor Deus está aqui, individual aí, abre seu coração e fala, Senhor, eis que eu estou aqui, eu quero que o Senhor me enche, eu quero que o Senhor me fortaleça. E nessa noite, amados irmãos, Ele quer te ajudar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te ajudar, Ele quer fazer você mais do que vencedor.